Muito bem, estamos de volta aqui para fazer um comentário bíblico dos livros deuterocanônicos. A Bíblia, do jeito que nós a possuímos, ela possui 66 livros, sendo que ela tem 1.189 capítulos, 31.173 versos. Não é? Essa é a Bíblia toda. E o Novo Testamento, ele possui 27 livros, 7.959 versos. E o Antigo Testamento possui 39 livros, 23.214 versos. Em termos de capítulo, o Novo Testamento possui 260 capítulos e o Antigo Testamento 929 capítulos com 39 livros. Porém, existem os livros deuterocanônicos. Quando o cânon foi escrito, eu vou mostrar aqui, não é esse o cânon, né? Mas essa é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela se lê de trás para frente, não é? Então, quando você pega o texto hebraico, aqui ó, se lê dessa forma o texto hebraico. Daqui para cá, diferente do que a gente escreve, daqui para cá. A Bíblia hebraica contém exatamente os 39 livros que a nossa Bíblia tem. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, com alguns versos em Jeremias e Daniel em aramaico, principalmente no livro de Daniel. Mas mais tarde, quando houve uma grande comunidade de judeus no Egito, se concentrar na cidade de Alexandria, eles então traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa tradução grega foi chamada de Septuaginta. E nessa tradução grega, Septuaginta, apareceram alguns livros a mais. Na verdade, 15 livros a mais. Nós vamos então falar desses livros deuterocanônicos e eu vou fazer um pequeno comentário desses livros. Você pode adquirir uma Bíblia que contém esses livros e estudar eles mais. Então essa é a Bíblia, como eu disse, hebraica. Essa é a Bíblia grega, não é? A Septuaginta, o Antigo Testamento grego com os 15 livros a mais. Só para curiosidade, essa aqui é a Bíblia latina, a Vulgata latina. A Vulgata contém tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. E essa, como é Vulgata latina, não é? Foi traduzida por Jerônimo, o Antigo Testamento, do hebraico e do grego. E aí nós temos toda a Bíblia, que a Bíblia está completa. Todos os livros do Antigo Testamento, mais os Novo Testamento. Vamos falar dos livros deuterocanônicos ou apócrifos. Eles são considerados deuterocanônicos. Deutero quer dizer segundo, cânon, para os irmãos católicos, mas para os evangélicos e protestantes são considerados livros apócrifos, não é? E há também os livros da pseudografia, que são apócrifos. Há muitos livros, mas que aparecem na Septuaginta são esses 15 livros. Os deuterocanônicos ou apócrifos são um grupo de obras judaicas que jamais fez parte do cânon judaico das Escrituras, mas foi aceito como tendo a autoridade canônica por alguns setores da igreja cristã. Em algumas edições da Bíblia, esses livros aparecem como um suplemento, geralmente colocado entre o Antigo e o Novo Testamento. Era assim na Bíblia original King James. As traduções católicas da Bíblia colocam esses livros entre os demais. Assim, as Bíblias católicas, em vez de ter 39 livros, como a nossa tem, que segue o cânon hebraico, eles têm 46 livros. Eles não aceitaram todos os livros, como eu disse, são 15 a mais. Eles só aceitaram 7 dos 15, rejeitaram outros livros. Não é? Nós vamos mostrar os livros que eles aceitaram e rejeitaram. Aceitaram. Foram escritos esses livros
entre cerca de 300 anos antes de Cristo ao ano 70 depois de Cristo. E esses livros incluem narrações históricas, livros históricos, contém liturgia, contém também sabedoria, contém um material litúrgico e uma carta e também um apocalipse nesses livros, descrevendo a destruição de Jerusalém no ano 70. Muitos judeus desse período acreditavam que a profecia durou apenas de Moisés até Esdras. Você pode ler sobre isso, sobre Flávio Joséfos contra o Apião, capítulo 1, verso 40 a 41. E 2 Esdras, capítulo 14. Assim, vários desses livros foram atribuídos a heróis do período anterior a Esdras, tais como Salomão, Jeremias e Baruque. A maioria foram originalmente escritos em hebraico. Tidos em alta conta por muitos judeus, eles foram incluídos na tradução grega das escrituras hebraicas, conhecido como Septuaginta. Por isso era conhecido pelos cristãos de fala grega do primeiro século, que liam as escrituras da forma encontrada na Septuaginta. A destruição de Jerusalém do templo no ano 70 depois de Cristo, por obra dos romanos, representou uma ameaça à identidade e à sobrevivência do judaísmo. Ao mesmo tempo, a igreja cristã estava tendo um crescimento significativo. A comunidade judaica reagiu a esses desafios, decidindo fechar o cânon das suas escrituras e aceitou 24 livros, que corresponde aos 39 nossos. Por exemplo, os 12 profetas menores que nós estudamos, eles consideram um livro. Por isso que são de 39, cai aí 15, não é? Ou 12, aliás, vai ficar 27. Aí 1 e 2 Samuel eles aceitam como um livro, aí fica 26. Aí de 1 e 2 Reis como um livro e 1 e 2 Crônicas como um livro. Então eles diminuíram o seu cânon e ficou 24 livros, né? Os 12 considerado um livro, Samuel, Reis e Crônicas como um livro só, que faziam parte para eles 3 divisões: lei, que é chamado Torá, profetas, que é chamado Navim, e escritos, que é chamado os agiógrafos, em grego, que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Mas eles rejeitaram os livros adicionais encontrados na Septuaginta. Enquanto isso, os cristãos, que eram agora na sua maioria de origem gentílica, naturalmente, usavam as escrituras na forma grega, que era mais acessível. A Septuaginta grega era a Bíblia deles. Assim sendo, os livros deuterocanônicos ficaram amplamente conhecidos nas igrejas cristãs durante os primeiros séculos da era cristã. No entanto, no quarto século, Jerônimo foi comissionado para fazer uma tradução definitiva da Bíblia para o latim. Está aqui a Bíblia Vulgata, não é? Esse ficou conhecido como a Vulgata e teve status oficial na Igreja Católica Romana até o dia de hoje. A Vulgata tem o seu valor. Até 62, as missas eram feitas todas em latim. Essa foi a Bíblia que vingou de Jerônimo até 62, aí começou a usar no vernáculo, depois do Segundo Concílio do Vaticano. Então, Jerônimo excluiu os livros encontrados na versão grega. Esses livros ele chamou de apócrifos, que em grego significa ocultos ou escondidos, embora não se saiba por motivo que ele escolheu essa palavra. O que surpreendeu, ao menos até certo ponto, é que a posição de Jerônimo não prevaleceu. A Igreja Católica Ocidental logo acrescentou os apócrifos em latim, a Vulgata Latina, e reconheceu essa coleção de livros mais ampla como escrituras canônicas. A posição de Jerônimo foi reafirmada também no século XVI, no Concílio de Trento,
quando houve a reforma de Lutero, quando os reformadores excluíram novamente os apócrifos do cânon das Escrituras, eles suspeitavam o pensamento apocalíptico encontrado em 2 Esdras, bem como o ensino de 2 Macabeus, capítulo 12, versos 43 a 45, que era usado para justificar a doutrina católica do purgatório, e rejeitava a doutrina da salvação por boas obras, que alguns tentaram provar a partir do livro de Tobias e outros livros. No entanto, Martinho Lutero incluiu os livros apócrifos na sua tradução alemã da Bíblia, colocando numa seção separada logo após o Antigo Testamento. Em reação a essa redução do status apócrifos, a Igreja Católica Romana decretou no Concílio de Trento, 1546, que esses livros são parte do cânon cristão das Escrituras, logo depois de receberem o nome de deuterocanônicos, que no grego deutero significa segundo, canônicos, cânon, não é? O segundo cânon. De acordo com a Igreja Católica Romana, o termo indica que pertence a uma segunda camada do canone, mas não implica que são menos importantes que os outros livros do Antigo Testamento. Assim, as Bíblias católicas contêm 46, porém eles não aceitaram todos, rejeitaram a terceira Macabeus, rejeitaram também o livro de 4 Esdras, rejeitaram 4 Macabeus. As igrejas ortodoxas orientais sempre consideraram esses livros como deuterocanônicos, como parte das Escrituras, mesmo lhe dando um status um pouco inferior ao restante do Antigo Testamento. A maioria dos protestantes continuou a excluir esses documentos do seu cânon das Escrituras, mas nos anos recentes muitos passaram a valorizar o seu valor literário, não o seu valor canônico ou inspirado como palavra de Deus. Também, além de valorizar o seu valor literário, valorizaram a sua sabedoria espiritual e pelas informações que também nos trazem o que se passou na comunidade judaica no período crítico, isso é, entre o ano 200 a.C., a época de Jesus. É bom que deixemos esses livros falar por si mesmo, perguntando até que ponto reforçam o ensinamento das Escrituras hebraicas e do Novo Testamento, até que ponto introduzem novas ideias que parecem entrar em conflito com as Escrituras. Eles foram escritos numa época em que os judeus muitas vezes estavam sob forte pressão para fazerem concessões em sua fé e dedicação a Deus. E por causa disso, eles têm muito a dizer sobre justiça e providência de Deus, sua promessa de vida eterna àqueles que permanecem fiéis a Ele e a concretização final do seu propósito para o mundo. Os livros apócrifos ou deuterocanônicos devem ser distinguidos de outras obras judaicas do mesmo período, tais como, aí são considerados apócrifos pelos católicos, né, e pelos também evangélicos. Os livros como 1 Enoque, esses nunca entraram na Bíblia. O livro de Jubileus, o livro de 2 Baruque, que geralmente são conhecidos como pseudográficos. Aqui existe uma coleção, você pode ver, de livros pseudográficos aqui. Olha, são 2 volumes de pseudografia. São maior do que a Bíblia junto, esses 2 volumes de pseudografia. Esses livros pseudográficos contêm vários livros aqui apocalípticos. Por exemplo, nós temos os livros de Enoque, 1ª, 2ª e 3ª Enoque. Nós temos também o Apocalipse, né, de Ezequiel, o Apocalipse de Zefanias, o 4º livro de Esdras. Vamos encontrar visões de Esdras, revelações de Esdras. Muitos cristãos, o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Daniel, o Apocalipse de Abraão, tudo estão aqui na pseudografia. Muitos cristãos têm interesse em conhecer esses livros.
às vezes não lê a Bíblia, mas tem interesse em ler o livro de Enoque, não é? O livro de Enoque é citado por Judas, que Enoque profetizou acerca da vinda do Senhor. Nós também vamos encontrar a carta de Aristeias, o livro de Jubileus, o martírio e ascensão de Isaías, o José de Asenacete, que é a história de José no Egito, a vida de Adão e Eva no primeiro século. Muitos aí vão buscar curiosidades nesses livros, né? A escada de Jacó, quarto Baruque, uma escritura sobre James e Jambres que resistiram a Moisés, e a história dos recabitas. Vamos encontrar a história de José, terceira, quarta Macabeus, tudo são histórias incluído na pseudografia. Dá uma olhada no tamanho disso, só isso daqui é quase o tamanho de nossas Bíblias, de livros pseudográficos. Isso são pseudográficos do Antigo Testamento. Nós também temos livros pseudográficos ou livros que foram considerados apócrifos, não é? Do Novo Testamento. Por exemplo, esse daqui são os evangelhos apócrifos. São vários evangelhos apócrifos, muito mais do que apenas os 4 evangelhos, não é? Muita gente é curiosa em entender esses livros apócrifos ou aprender, às vezes não lê Mateus, Marcos e João, mas quer ler esses evangelhos apócrifos, não é? Nós vamos ter o evangelho de Barnabé, de Tiago Menor, evangelho de Tomé, de Bartolomeu, evangelho de Nicodemos, não é? Evangelho de Filipe, até o evangelho de Maria Madalena, tá vendo? O evangelho de Maria Madalena. Muita gente tem muita curiosidade em ver isso. Tem o evangelho árabe da infância de Jesus. Além desses, há uma outra coleção de escritos, que são os escritos gnósticos, que foram descobertos no Egito, em 1945. Essa aqui é a Bíblia gnóstica, que foi rejeitada pela igreja, que promovia filosofia grega e promovia a gnosis, que é a salvação pelo conhecimento. Há um verso no Evangelho de João, e conhecereis a verdade vos libertará, que muitos atribuem ao Evangelho gnóstico, não é? Então nós temos pseudografia do Antigo Testamento, são os apócrifos do Antigo, e temos os gnósticos, os evangelhos de Maria Madalena e os evangelhos apócrifos, que não entraram para a nossa Bíblia. Eu vou falar um pouco dos livros que aparecem na Septuaginta, dos livros que são chamados deuterocanônicos. Há 7 livros que a Igreja Católica considerou e aceitou no seu cânon do Antigo Testamento. O do Novo é igual ao nosso, mas no cânon do Antigo Testamento há 7 livros a mais. Enquanto as nossas Bíblias têm 39, as católicas têm 7 livros a mais. Os livros são Tobias, primeiro, Judite, segundo, Sabedoria de Salomão, terceiro, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Eclesiástico, que é o maior deles, Baruque e uma carta de Jeremias, incluída com Baruque, e nós vamos ter 1ª e 2ª Macabeus. São esses 7 livros. Tobias, o primeiro, Judite, o segundo, Sabedoria de Salomão, o terceiro, Eclesiástico, o quarto, o quinto, Baruque, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus. Está aí os 7 livros a mais. Assim, enquanto o nosso Antigo Testamento tem 39 livros, o Antigo Testamento Católico possui 46, enquanto as nossas Bíblias são 39 mais 27 do Novo, dá 66 livros. As Bíblias católicas possuem 46 mais 27, vai dar 73 livros. Esses livros apócrifos, né, que foram incluídos no cânon hebraico, no cânon grego, né, que é a Septuaginta, eles possuem 137 capítulos. Tobias tem 14 capítulos,
O livro de Judite tem 16 capítulos. O livro de Sabedoria de Salomão, 19 capítulos. O livro de Eclesiástico é o maior, 51 capítulos. Baruque tem 5, e depois tem uma carta de Jeremias associada, então dá 6 capítulos. 1 Macabeus, 16 capítulos, e 2 Macabeus, 15 capítulos. Somando todos esses capítulos, dá 137 capítulos a mais, e há 8 capítulos de inclusão. Há 6 capítulos que foram incluídos no livro de Esther. Nas nossas Bíblias, o livro de Esther acaba no capítulo 10. Nas Bíblias católicas tem 16 capítulos. E 2 capítulos em Daniel. Nas nossas Bíblias, Daniel tem 12 capítulos. Na Bíblia católica tem 14. Eu vou mencionar esses capítulos. Muito bem. Tobias, Judite, 6 capítulos de acréscimo no livro de Esther. Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, carta de Jeremias. Nós temos no capítulo 3 da Bíblia Católica a oração de Azarias, que estende o capítulo 3 até 92 versos. Temos a canção dos 3 moços, que é dos jovens que foram livrados da fornalha de fogo. Temos no capítulo 13 a história de Susana em Daniel, e o capítulo 14 de Daniel, Bel e o dragão, e 1 e 2 Macabeus. Esses livros foram considerados deuterocanônicos. Os livros rejeitados foram 3ª Esdras, não é? O livro de Neemias e Esdras nas católicas é 1ª Esdras e 2ª Esdras. Foi rejeitado 3ª Esdras. A oração de Manassés, que é a oração do arrependimento do rei Manassés, foi escrita no ano 100 depois de Cristo pelos judeus e colocado no apêndice da Vulgata Latina. O Salmo 151, que é um salmo de Davi por ter vencido Golias, também considerado apócrifo. Salmo 151. 3ª Macabeus, 4ª Macabeus eles rejeitaram. E mais um livro que é chamado 4ª Esdras, que na Vulgata Latina aparece como 2ª Esdras, chamado 4ª Esdras, foi rejeitado pela igreja. Vou falar um pouco do conteúdo de cada um desses livros, para que você tenha uma ideia. Se você quiser lê-los, basta adquirir uma Bíblia que contém apócrifa, né? Como essa Bíblia, por exemplo. Ela é uma Bíblia em inglês, New Revised Standard Version, mas ela contém a apócrifa, tá vendo? Esses livros que eu mencionei. Vamos ao conteúdo. Primeiro, Tobias. Esse é um conto romântico composto por volta do ano 180 a.C. Seu autor estava interessado em proteger a religião de Israel das tendências perniciosas da cultura grega e ensinar que Deus ajuda aqueles que obedecem sua lei. Tobias morava em Nínive, a antiga capital da Síria. Estava cego já há 4 anos, depois que as fezes de alguns passarinhos caíram em seus olhos durante a noite. Sua parente Sara, que morava em Ecbatana, no distante Oriente, também sofria por causa de um demônio que matou sucessivamente seus 7 maridos na noite de núpcias. Alguns dizem que a história dos judeus, no capítulo 22 de Mateus, tem a ver com os 7 maridos de Sara. Havia entre nós um homem que casou-se, não deu filho, o segundo, 7 maridos, na ressurreição dos mortos, de quem ela será marido. Eles dizem que extraíram da história de Tobias. E Jesus falou: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casa nem se dão em casamento. Mas talvez alguns dizem que citou do livro de Tobias. A caminho para receber uma dívida, Tobias, o filho de Tobite, e o anjo Rafael, que se disfarçando de primo distante, aqui aparece a aparição desse anjo Rafael. Rafa quer dizer cura, El, Deus cura, era o anjo da cura. Pousaram na casa da família de Sara.
Deus já havia providenciado remédio na forma de um peixe que os atacou, mas que acabou sendo morto por eles. O fígado e o coração desse peixe, quando defumados, espantavam demônios. Assim, Tobias acabou casando com sua prima Sara, e o fel do peixe curou a cegueira de Tobit, não é? Curou a cegueira do seu pai de Tobit. Muito bem, essa é a história do livro Tobias. Ele possui 14 capítulos, né? Eu resumi para que você conheça a história. Vamos ao segundo livro, Judite. Judite foi escrito durante o segundo século a.C. Ganhou destaque na tradição judaica no início da Idade Média, quando sua leitura foi incorporada no festival da Hanukkah, ou Chanukah, não é? Que é o festival que eles celebram perto do nosso Natal, chama Hanukkah. A história é fictícia de uma mulher que usa da sua astúcia feminina para conseguir assassinar um general assírio e assim libertar a sua nação. Suas referências históricas são confusas e imprecisas. Por exemplo, Nabucodonosor é considerado aqui no livro de Judite como rei da Síria e não da Babilônia. Ela representa o poder humano que se levanta contra Deus e envia suas forças para atacar Judá. Judite era uma viúva piedosa. Surge no momento em que a guarnição que defendia Jerusalém havia feito o juramento de render-se em 5 dias, se Deus não intervisse antes disso. Ao dirigir ao campamento inimigo, ela jurou lealdade ao rei como senhor da terra e seu general Holofernes, que queria conquistar a viúva. Na luta contra ele, Judite simbolizava o fraco povo de Israel, mas ela confiava em Deus e tinha como armas a coragem, a esperteza feminina, sem falar na sabedoria de golpear o pescoço de Holofernes com uma espada, enquanto ele estava bêbado e tonto. A história termina com o cântico de louvor de Judite. O Senhor é o Deus que acaba com as guerras. Por meio de uma mulher, o Deus Todo-Poderoso fez fracassar. A história de Judite lembra um pouco do Cícera, que entrou na tenda de Jabes e foi morta por ele. O acréscimo é o livro de Esther. Falando desse acréscimo, trata-se de 6 passagens encontradas no grego, mas que não fazem parte do texto hebraico no livro de Esther, no Antigo Testamento. Elas aparecem e foram acrescentadas para dar um religioso ao livro famoso, por não mencionar o nome de Deus. É possível que esses acréscimos foram feitos em vários momentos durante os 2 últimos séculos antes de Cristo. As 6 passagens são as seguintes: o sonho de Mordecai, a carta do rei Artaxerxes ordenando o extermínio dos judeus, a oração, terceira, a oração de Mordecai e a oração de Esther. Quarto, a audiência bem-sucedida de Esther com Artaxerxes. Quinto, a outra carta do rei louvando aos judeus. E sexto, a interpretação do sonho de Mordecai. Esses são 6 capítulos que aparecem a mais no livro de Esther. Vamos para agora o livro de sabedoria de Salomão. O livro de Judite, Tobias tem 14 capítulos, Judite 16, 6 capítulos a mais adicionado em Esther. Agora, sabedoria de Salomão possui 19 capítulos. Esse livro é um poema que procura despertar o amor pela sabedoria. Embora atribuído a Salomão, rei, que ficou famoso por sua sabedoria, esse livro foi escrito entre o ano 100 a.C. e 50. O livro começa com um apelo que se busca a sabedoria e a justiça, capítulo 1, verso 1 ao 6:11. Continua com um suposto testemunho pessoal de Salomão sobre o valor da sabedoria, o que aparece como personagem feminina no livro. O agente
de Deus no seu relacionamento com o mundo é a sabedoria. 6, 12 a 10, 21. E a parte final, que vai do capítulo 11, verso 1 ao 19, 22, é uma reflexão sobre o envolvimento de Deus na vida da humanidade e sua proteção dispensada ao povo escolhido. Passagens de maior significado teológico incluem a reflexão sobre a imortalidade daqueles que são fiéis a Deus, capítulo 3, a explicação de como Deus governa o mundo com justiça, capítulo 11 ao 12, 27, e o apelo aos leitores judeus no sentido de que rejeitasse a adoração aos ídolos, capítulo 13 a 19. O livro expressa tradições judaicas, sabedoria, numa linguagem típica do pensamento grego. Sabedoria. Vamos ao quarto livro, Eclesiástico. Esse é o maior de todos, possui 51 capítulos e às vezes é chamado Sabedoria de Jesus, de Ben Siraque, filho de Siraque. É um outro livro de sabedoria e foi escrito em hebraico por Siraque, em volta do ano 175 a.C., e traduzido para o grego pelo seu neto, Jesus, por volta do ano 130 a.C., mas tradicionalmente o conhecido como livro de sabedoria. Eclesiástico lembra, num dos momentos, o livro de Provérbios. Seu propósito era convencer judeus e possivelmente gentios de boa vontade que a sede da verdadeira sabedoria ficava em Jerusalém e não tanto em Atenas. O livro recomenda honra aos pais, respeito pelo passado. E na seção final, capítulo 44 a 51, é dedicado ao louvor dos heróis de Israel. Seu nome é Eclesiástico. É derivado do fato de ter obtido grande popularidade na igreja primitiva, que em grego é Eclésia. Baruque é o quinto livro. Baruque data do segundo século, ou talvez primeiro século antes de Cristo, e é uma combinação de vários elementos. A seção central de Baruque, capítulo 3, verso 9 ao 4:4, é um trecho da literatura de sabedoria, um poema que exalta o dom da sabedoria que Deus deu a Israel. Ela é precedida por uma longa confissão de pecados de Israel que foram a causa do exílio babilônico. O trecho que vai do capítulo 4, verso 5 a 5:9, é um poema sobre a restauração de Israel após o exílio. Embora apresentado como sendo do século VI a.C., quando começou o exílio, a mensagem do livro se dirigia aos judeus espalhados pelo mundo num período posterior, para os quais se tornaram, de fato, uma experiência permanente. O livro de Baruque contém 5 capítulos, e o 6º capítulo é uma carta de Jeremias, escrito possivelmente por volta do ano 300 a.C., que incentiva as pessoas que viviam sob influência estrangeira a não temerem ou não adorarem ídolos. O texto depende em parte dos pensamentos expressos em Jeremias, capítulo 10, verso 1 a 16. O documento geralmente aparece como capítulo 6 de Baruque. Os acréscimos no livro de Daniel. 2 capítulos foram acrescentados em Daniel. São 3 passagens acrescentadas à versão grega Daniel durante o segundo século. A oração de Azarias, que encontra no capítulo 3, e a canção dos 3 moços foram inseridas entre capítulo 3 de Daniel, quando os jovens foram livres da fornalha, verso 23 e 24. Azarias era o nome original de Abednego, e que com Sadraque e Mesaque foi lançado na fornalha ardente de fogo, Daniel 3, 23. A oração de Azarias reconhece os pecados dos judeus que foram levados ao exílio e pede a misericórdia e a intervenção de Deus. E isso nós vamos encontrar no verso 3 a 22.
A breve seção descreve como Deus protegeu os servos do fogo, verso 23 a 28. A canção dos três moços celebra a grandeza de Deus e sua intervenção em tempos de angústia e perigo, verso 29 a 68. Susana é o capítulo 13 do livro de Daniel, é a história de uma bela jovem que, tendo resistido à investida de 2 líderes judeus, foi falsamente acusada por eles de cometer adultério com um jovem no jardim da casa dela. Daniel interrogou os 2 líderes e expôs a inconsistência de seus testemunhos, salvando assim Susana da morte. Na Septuaginta, a história aparece no início do livro de Daniel para mostrar como a sabedoria dele contribuiu para a sua alta reputação na Babilônia. É como a sabedoria de Salomão aqui. Essa história tem inspirado artistas ao longo dos séculos. Bel e o Dragão, capítulo 14, contém 2 histórias. A primeira relata como Daniel expôs ao ridículo o ídolo babilônico chamado Bel, provando que a comida depositada diante da imagem era, na verdade, consumida pelos seus sacerdotes em secretos banquetes noturnos. Eles põem a comida, desaparecia diante de Bel, porque o sacerdote ia à noite comia. A segunda conta como Daniel destruiu um dragão que os babilônios adoravam como Deus. Quando Daniel alimentou o dragão com bolos feitos de piche, gordura e pelos de animais, ele estourou. Por isso Daniel foi lançado na cova dos leões. Em vez de ser devorado pelos leões, é ele que foi alimentado de forma milagrosa pelo profeta Abacuque e que foi transportado da Judéia à Babilônia por um anjo. Assim Daniel foi liberto e aqueles que tentaram acabar com ele foram jogados na cova dos leões. Isso está em Daniel 6 também. Vamos ao livro de 1 Macabeus. Registra a luta dos patriotas judeus que se livraram da opressão de Antíoco Epifânio IV, que era o rei da Síria. Ele conta como Antíoco tentou suprimir a prática religiosa dos judeus e os ritos do templo com forças de resistência lideradas por Judas Macabeu e seus 4 irmãos libertaram os judeus do domínio estrangeiro. Essa luta se deu entre o ano 167 a.C. a 142 a.C. Foram 25 anos de luta contra essa opressão. O autor, que escreveu por volta do ano 100 a.C., baseou em fontes escritas e deu atenção especial a detalhes históricos. Sua preocupação é mostrar como os judeus dedicados lutaram para se manter fiéis à lei de Deus. Veja a seção 2:29, 2:19, 22 e 14:29. A história atingiu seu ponto alto em 142 a.C., quando o povo de Israel ficou livre do poder cruel dos pagãos e os judeus começaram a escrever seus documentos de acordo com o seguinte: no primeiro ano de Simão, grande sacerdote, chefe militar e civil dos judeus, capítulo 13, versos 41 a 42. Isso marcou o início de uma independência judaica das potências estrangeiras, durante o qual Simão, um dos irmãos de Judas Macabeu, e seus descendentes ocuparam simultaneamente o ofício de governador e de sumo sacerdote. Segunda Macabeus é um relato alternativo da história narrada em 1 Macabeus, ou seja, uma continuação daquela narrativa. Foi escrito mais ou menos na mesma época de 1 Macabeus e resume 5 volumes da história escrita por Jasão de Cirene, obra essa que se perdeu. Esse livro preocupa-se mais com a teologia do que com os detalhes históricos. Enfatiza, por exemplo, a crença na ressurreição do corpo e a possibilidade de purificar os pecados do povo e remover a ira de Deus
através do martírio e o poder dos milagres ao revelar a natureza e o propósito de Deus. Agora, outros livros que não entraram. Primeiro, Esdras, foi escrito entre o ano 150 a 100. É uma versão alternativa da narrativa que se encontra em 2 Crônicas 35:1 e 36:23. Esdras e Neemias 7:38 e 8:12. A peculiaridade desse livro, a história contada no capítulo 3, verso 1 ao 5:6. O rei persa Dario teria dado um banquete durante 3 dos seus guardas-costas, durante o qual discutiam a respeito da coisa mais poderosa que existe no mundo. Um disse, é o vinho, o outro, o rei, e o terceiro, que era o judeu, Zorobabel. E disse, mulheres, mas depois mudou essa resposta para a verdade. Ao ouvir isso, o povo presente gritou, grande é a verdade, o mais forte do que tudo. 4:41. E Dario deu a Zorobabel permissão para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. A oração de Manassés expressa o que o penitente rei Manassés poderia ter dito em sua oração quando foi levado à Babilônia por um curto período de exílio. 2 Crônicas, capítulo 33, 11 a 13. A oração fala do poder e da misericórdia de Deus e afirma como Jesus faz em Macabeus 2:17 e Miqueias 2:17, que o arrependimento não é para o justo, mas para os pecadores. Provavelmente data do 1º século antes de Cristo. Marcos 2:17. Salmo 151, que data possivelmente do século III a.C. É um salmo atribuído a Davi, o qual descreve como ele foi escolhido por Deus para ser rei e como matou o gigante Golias. Terceira Macabeus. Não se refere ao mesmo período histórico de 1ª e 2ª, mas acontecimentos finais do século III a.C. Mostra como os judeus que moravam no Egito foram salvos para a providência e proteção divina de Ptolomeu IV Filopatar, que acredita que foi quem mandou traduzir a Septuaginta. A semelhança com a história de Esther no Antigo Testamento. O livro foi escrito no 1º século antes de Cristo ou no 1º século depois de Cristo. É um romance histórico que tem por objetivo encorajar os judeus de Alexandria, que viam ameaçados de perseguição. Como os judeus que aparecem no livro, eles deveriam orar. Capítulo 1, verso 6, 2, 20, 6, 1 a 17, 7 e 20. Ser fiéis à lei de Deus e destruir os apóstatas. Capítulo 2, 33, 7, 10 a 15. E confiar na providência de Deus. Capítulo 4, verso 20. Quarto Macabeus. É uma dissolução filosófica no estilo bíblico para demonstrar que a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Mas o autor é judeu, convencido de que a razão escolhe a sabedoria e que a sabedoria não é outra coisa senão a instrução da lei de Deus. 1, 15 a 17. Nos capítulos 5 a 12, ele fundamenta a sua argumentação especialmente na história de Eleazar, o dos 7 irmãos que ele aprendeu de 2 Macabeus 6, 7. Ele se mostra eloquente ao falar do poder e que o sofrimento dos mártires tem para expiar os pecados do povo em geral. Ele lhes promete bem-aventurança eterna, em contraste com 2 Macabeus. Sua maneira grega de pensar o leva a expressar isso em termos de almas que não morrem, 18, 23, e não como ressurreição do corpo. O livro provavelmente data do 1º século depois de Cristo. E o último, 2 Esdras, uma obra judaica, cerca do ano 100 depois de Cristo, o qual os cristãos acrescentaram posteriormente o capítulo 1 e 2, capítulo 15 e 16. É a parte central do caráter apocalíptico, igual ao Apocalipse, descrevendo revelações que Esdras recebeu de um anjo
Uriel, em 7 visões. Ela reflete sobre o significado da destruição do templo e sobre como se deve confiar em Deus quando existem questões que não têm resposta fácil. Embora se refira ostensivamente à destruição de Jerusalém na época de Nabucodonosor, em 587 a.C., seus verdadeiros leitores eram judeus atribulados pelo desastre do ano 70 depois de Cristo. São esses os livros deuterocanônicos, apócrifos. Se você quiser lê-los, leia como instrução, como literatura. Eu dei uma visão geral e isso te ajuda a entender melhor esses livros, que muitas vezes é colocado em algumas Bíblias entre o Antigo e o Novo Testamento. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, clique na foto e lá você acha comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, e agora livros deuterocanônicos, para que você tenha uma ideia do que eles tratam. Que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.